Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa aula é uma atualização do curso que está sendo gravada hoje é dia 3 de outubro e na verdade eu estou em ânsias aqui de compartilhar com vocês uma novidade que eu descobri bem recentemente e que está me dando assim um ar assim, de reconstrução da minha relação com o day trade e eu quero explicar aqui a vocês o porquê disso. Se você está até aqui no curso, você já ouviu dizer, né, que day trade envolve sim um risco muito alto e que é exatamente por essa razão que ele também remunera muito bem. Então, toda essa relação de risco, né, tem a ver com a alavancagem com que a gente opera. Então, é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês. Quando eu comecei a operar lá em 2017, o custo de operação em ações era altíssimo. Salvo engano, eu acho que a boleta, cada ordem que a gente emitia com ações, era em torno de R$ 8, independente da quantidade de ordens, né, de ações que você colocasse numa boleta para abrir uma operação, seja de comprar ou seja de vender. E fora isso, a alavancagem para day trade de ações, na época, se não me engano, era na ordem de R$ 20. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui agora. Então, o que acontecia na prática? Você tinha o day trade, né, de contratos futuros, que é a parte de ação e dólar, que a essa altura do curso você já me viu falar bastante sobre ele aqui. E aí tinha também a parte de mercado à vista, que aí entra a parte de ações e seus fundos, né? Fundos imobiliários, toda a parte do mercado financeiro que for à vista. Só que para a grande outra maioria dos ativos não existe essa volatilidade, essa busca, né, de compra e venda o tempo inteiro a qualquer preço ao longo do dia. Então, por essa razão, existem alguns papéis, algumas ações que têm sim uma volatilidade interessante para day trade, mas que antes não era viável fazer day trade, podendo fazer de ações, de dólar e de índice, porque a margem de garantia era muito menor, o custo de operação era muito menor, o ganho é maior, mas o risco também é maior. Então, esse vídeo vai ser para a gente falar um pouco mais sobre isso, mais com calma, mais aprofundadamente. Então, ó, eu fiz aqui um esqueminha bem simples e eu quero que vocês entendam passo a passo como é que funciona isso aqui, tá? Imagina o seguinte, no mercado você tem o mercado de contratos futuros, que é o que você já sabe que os mais operáveis, né, vem sendo até aqui. Eu tô começando a achar que essa parte de mercado de day trade de ações pode até revolucionar o mercado no médio prazo agora, tá? Eu já tenho expectativas bem próximas para isso aqui ser uma coisa muito boa pra gente. Então tem no mercado futuro mini dólar e tem mini índice. E na parte de mercado à vista, como eu falei aqui para vocês, tem ações, tem vários outros papéis também, vários outros ativos que são operáveis, mas por uma questão de volatilidade, a gente vai ficar, quando a gente falar em day trade no mercado à vista, a gente vai falar mais de ações, tá? Então, ó, qual foi a surpresa que eu quero trazer aqui para vocês? Eu recentemente acessei a minha conta na Clear. Faz tempo que eu não acessava, fazia aí um mês que eu não abria aqui essa conta. E aí, recentemente, eu vim abrir ela, vim dar uma olhada e aí eu encontrei isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Cliquei aqui em produtos, fui na opção de day trade e aí, ó, eu tô vendo que a Clear tá com corretagem 0 e ela tá com alavancagem de até 70 vezes. É isso que mudou muito, porque quando eu falei para você, como eu falei para vocês, né, quando eu comecei a mexer, a alavancagem era de 15 vezes, 20 vezes, então o capital necessário para começar a operar era bem diferente. E aí vem aqui a relação, que era o que eu mais quero que vocês vejam e copiem isso aqui para vocês configurarem a plataforma de vocês. Por aqui vocês vão ver que tem algumas ações que são exatamente as mais voláteis, que a Clear colocou uma alavancagem aqui, ó, de 70 vezes. E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso aqui. Então, ó, ações da Ambev, da própria B3, para quem a gente paga os emolumentos, né? Banco do Brasil, Bradesco, Bova11, que é aqui que o pessoal tanto fala
compre bolsa, mantenha-se posicionado, o pessoal do buy and hold, né? Mantenha-se posicionado na bolsa, é o ETF exatamente do índice, né? Então tem várias ações, tem Itaú, tem a JBS, tem Magazine Luiza, tem a Petrobras, tem a Vale, tem a Via Varejo. Então por aqui você vai vendo quais são as ações que a alavancagem na Clear está de 70 vezes, depois tem as de 60 vezes, aí vem Cielo, tem várias e várias. O nicho de ações é muito maior, né? Muito grande. Enquanto, assim, quando a gente pensa em contratos futuros, a gente tem basicamente dois ativos, que são o dólar, né? E o índice. E aí, eles têm comportamentos bem diferentes, apesar de que a leitura de interpretação do gráfico é exatamente a mesma, mas a rentabilidade é diferente, porque o índice caminha em pontos, o dólar caminha também em pontos mais voltados para uma relação direta, né, em reais, 50 centavos por cada milheiro, como a gente já viu aqui em algum momento do curso. Então, assim, o que acontece? O preço das ações de qualquer empresa, ela caminha de centavo em centavo. E o menor lote que você pode negociar ações são lotes de 100 ações, que é como a gente também chama de 100 papéis. Então, ó, eu fiz essa tabelinha para mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente pensa em contratos futuros, a gente não já viu que é o mini dólar e o mini índice, né, que a gente está se referindo, e a gente não sabe já que tanto o mini índice quanto o mini dólar a gente pode negociar de um em um, né? Então, assim, lá no mini dólar, quando a gente vê lá esse preço no gráfico, isso aqui eu peguei tudo o preço de abertura do pregão de hoje, tá? Dia 3 de outubro. Então, aqui, ó, 4.136,50 foi o valor da abertura do gráfico de mini dólar de hoje. Só que esse valor de 4.136,50 é o valor em reais, né, por cada lote de $1.000. E aí, na verdade, o valor econômico de um mini contrato de dólar é de $10.000. Então, quando a gente vê lá esse valor de 4.136,50, quando você está operando com um mini contrato, você, na verdade, está operando algo que tem o valor equivalente a 10 vezes esse valor que ele está oscilando lá. Então, para cada mini contrato que você está operando algo que tem um valor econômico de R$ 41.365. Então, ó, em relação à margem de garantia, a gente sabe que além de oscilar bastante de corretora para corretora, varia também de acordo com o plano que você escolhe, se você incorporou o RLP ou não na sua conta. Tem algumas corretoras que já estão trabalhando na casa de 23, depende um pouco do plano que você utilizar. Mas aqui, para o efeito do estudo da gente, eu estou colocando aqui uma média de que a margem de garantia de $1 hoje está em R$25. Então, quando você pega o valor que você de fato está operando e confronta com o valor da margem de garantia que você está envolvendo nessa operação, essa célula aqui nada mais é do que esse valor dividido por esse. Ou seja, você está sendo alavancado pela corretora em 1.654 vezes. Imagina que ela está te dando o poder, vamos dizer assim, né, de negociar algo que tenha esse valor em troca de um valor lá bloqueado, equivalente aos R$25 por cada lote desse valor que você vai estar operando. Então, no dólar, a gente já sabe que a variação dele é de 50 e 50 centavos. A gente já sabe que para cada mini contrato que ele oscilar 50 centavos, como a gente vai estar operando ele, que tem um valor de 10 vezes a variação por cada milheiro de dólar, então a variação para cada contrato vai ser de R$5. Então, quando você pensa numa meta, que eu coloquei aqui como referência, de 5 pontos por dia, você está falando aqui em fazer R$50 com cada mini contrato de dólar. Isso aqui é só uma referência. A essa altura, talvez também, dependendo de se você está chegando agora, se você já tem alguma experiência, você vai saber que tem dias que você faz menos do que isso, tem dias que você faz isso, tem dias que você faz um pouco mais do que isso, tem dias que você perde um valor próximo a esse, vai variar, mas eu estou usando aqui como termo de referência, tá? Então, imagina o seguinte, que se você faz 5 pontos com cada mini contrato de dólar, você está fazendo aqui R$50 com cada R$25 que você está colocando para trabalhar, certo? Então, você está tendo aqui a gente não chama de rentabilidade, mas você está tendo um retorno aqui de 200%
em cima do capital que você colocou para operar, que você envolveu na operação, né, que são esses R$ 25. A gente sabe que o que conta aqui muito mais é o risco que você vai estar assumindo, né, em perder alguma fração proporcional aqui a esse valor, mas para fazer uma relação direta, eu estou colocando aqui esses 200%, porque 100% de R$ 25 seriam os próprios R$ 25, né? E aí, como a gente está colocando, está buscando um resultado bruto da operação de R$ 50, que seria proporcional aos 5 pontos, eu estou me referindo aqui que a gente estaria dobrando o capital envolvido na operação com um trade de 5 pontos. Então, assim, já no índice, um mini contrato de índice, eu copiei também aqui o valor da abertura da bolsa de hoje, né? Então, a gente sabe que cada ponto no índice, na verdade, tem um valor de 20 centavos, né? E aí, para a gente encontrar qual é o valor que a gente está operando aquele mini contrato de índice, você vai dividir esse valor por 5. Então, o valor do que você está operando, quando você opera um mini contrato de índice, é de R$ 20.289, que nada mais é do que o valor da abertura de hoje, né? Claro, vocês já sabem também que ele vai ficar oscilando e que esse valor do que você vai estar operando vai oscilar junto, mas se você dividir esse valor por 5, você vai encontrar esse valor. E aí, a margem de garantia, que eu também estou considerando aqui em média, a gente já sabe também que tem algumas corretoras que já estão trabalhando com a margem de garantia disso aqui praticamente zerada, né? O que elas querem é que vocês mantenham o valor, né, depositado na conta da corretora, para que elas façam dinheiro com o dinheiro de vocês, o dinheiro nosso que está depositado lá. Então, o que acontece? Quando você pega esse valor, que é o valor do mini contrato de índice, e divide pela margem de garantia que você está colocando lá, você está sendo alavancado pela corretora em 1.352 vezes também. Ou seja, ela está multiplicando em mais de 1.300 vezes o valor que você envolveu na operação. Então, assim, é uma modalidade de operação, um contrato futuro, que envolve uma perspectiva de ganhos financeiros grande também. A gente sabe que envolve muito risco, envolve. Vale a pena se preparar demais. Você pode fazer dinheiro operando isso aqui totalmente. É totalmente possível você fazer. Mas a proposta que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: conhecer um outro universo onde o risco assumido é algo que é mais, vou dizer assim, dimerizável, porque aqui, quando a gente fala em dólar e índice, essa alavancagem que a gente está vendo aqui é tanto para ganhar quanto para perder. Então, quando a gente pensava em ações há 2 anos atrás, imagine que você precisava de R$ 1.500. Estou dando um exemplo aqui, na conta da corretora, só bloqueado para você operar uma ação. E aí, para você abrir qualquer boleta, era aí na ordem de R$ 7,50 a R$ 8 para entrar e R$ 7,50 para sair. Então, assim, eram R$ 15 só para você fazer ali um day trade. Então, era um custo muito mais alto. Sempre foi muito mais competitivo, né? Os custos quando a gente pensou em contrato futuro de dólar e de índice. E aí, recentemente, tendo descoberto que a corretagem está zero também para ações e que a margem de alavancagem saiu de 10, 20 vezes para 70 vezes, isso faz uma diferença muito grande. Então, eu vim aqui com esse vídeo trazer para vocês essa perspectiva de que é possível vocês aplicarem da mesma forma que a gente vai ver aqui todo o conteúdo desse curso, toda a forma de leitura, de desconfiguração, de força, de candle, é tudo exatamente o mesmo. A diferença principal é que imagine o seguinte: quando a gente pensa em investimento, o mercado, o que a gente pensa também, né? Em diversificar o risco, né? A gente fala assim, não vamos colocar todos os ovos numa cestinha só. Como quem diz assim, não vamos colocar todas as expectativas, né, no único ativo financeiro. Isso a gente está se referindo aqui quando a gente fala no longo prazo. Então, por exemplo, o pessoal da corrente do buy and hold, do fundamentalista, sempre pede para você montar uma carteira de ações, porque se uma ação vai bem, a outra vai mal, e aí a outra vai muito bem, a outra vai muito mal, e de uma forma geral você tem um equilíbrio em cima daquilo ali. Então, quando a gente traz esse raciocínio aqui para day trade, a analogia é exatamente a mesma. Imagine que até então, praticamente só era viável fazer day trade de contratos futuros, por conta dessa questão da margem de garantia,
que da forma como também ajudava muito, pode atrapalhar muito também, porque o seu risco fica alavancado também nesse horror de vezes que a gente está vendo aqui, 1.600 vezes, 1.300 vezes, e a gente percebe, né, as estatísticas, as pesquisas, os vídeos que a gente encontra no YouTube falando sobre isso, podcast, os próprios assuntos que a gente conversa também nos nossos grupos de estudo, a gente vê muito que o impacto emocional sobre um valor positivo ou negativo influencia muito no day trade, porque principalmente para dólar, qualquer coisinha que ele ande a nosso favor, a gente tem um retorno financeiro muito bom. Então, o risco também da gente querer realizar o lucro em cima daquele trade que só começou a andar a nosso favor é muito grande. Então, o que é que eu quero trazer aqui para vocês? Uma ideia que eu venho trabalhando há algumas semanas, desde quando eu descobri essa notícia na Clear, e por isso eu estava doida para contar isso para vocês. E eu tenho conversado muito sobre isso com meu marido aqui em casa. Meu marido também opera. E ele está cada dia também mais, vamos dizer assim, mais amigável com essa ideia de diversificar. Porque quando a gente, até então, né, eu e ele, a gente era muito para o lado do dólar. A leitura se aplica também a índice? Se aplica. As estratégias funcionam muito bem no índice? Funcionam. Só que o índice é um ativo que, se você já opera, você sabe que ele dá e tira, né? E quando a gente se protege, às vezes ele tira muito fácil, mas é tudo jeito, é muito jeito de lidar mesmo com o ativo, com o índice. Tem muita gente que consegue fazer um resultado super positivo também, usando a mesma estratégia, e tá tudo certo. É uma questão de perfil. Eu acho o dólar um ativo que respeita mais a cadência dos movimentos dele. Eu sempre digo assim, o dólar é como se fosse um ativo que ele é um playboyzinho de cabelo penteado, né, de gel, ele é mais comportado. E o índice é aquele mais assim, mais agitado, né? E aí, que acontecia? Às vezes o dólar estava numa região que ele estava travado, não tinha uma zona muito, uma força muito específica mandando naquela região. E aí acaba que muitas vezes a gente, como também vocês que estão aí do outro lado, não tem o dia inteiro para ficar posicionado na frente da tela, esperando o dólar sair daquela região chata para começar a andar melhor. E aí, o que você vai fazer? Das duas, uma. Ou você executa operações que nem é o caso de executar, não tem a operação ali para fazer, e você está insistindo numa operação onde não tem. Ou você fica com o tempo que você tem para estar ali na frente da tela, que pode ser que seja limitado, muito restrito. Então, assim, quando a gente pensa em ações, você vai, por exemplo, hoje eu fiz o meu day trade só no Banco do Brasil. Ele tinha feito uma lateralização clássica, abriu acima dessa lateralização e foi para a próxima resistência. Eu perdi esse momento porque eu não estava na frente do mercado, na tela, né? É importante dizer que o mercado de ações abre às 10. Então, assim, como eu estou vivendo essa novidade, né, incorporando, se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que eu sempre fui uma pessoa muito de dólar. E aí agora eu estou fascinada com essa oportunidade de olhar vários ativos, sabe? De encontrar oportunidades em vários lugares, em ter meu risco também dissolvido, sabe? Eu entro numa operação, estabeleço um alvo, me protegi dela, sei que não perco mais, examino um outro ativo, e aí abro ali uma outra operação, projeto um alvo, acompanho ali aquele primeiro momento de descolagem, né, do ativo em relação ao seu preço de entrada, me protejo, também já estou tranquila para deixar o mercado trabalhar melhor a meu favor. Eu estou curtindo muito esse momento, eu estava louca para trazer isso para vocês, porque você, da forma como a alavancagem é menor, o risco é menor, o ganho também é menor do que o dólar. Não vou dizer que ele anda assim 5 pontos como o dólar que anda, que ele dá o proporcional a um contrato, os mesmos equivalentes, né, a R$ 50 que o mini dólar dá, porque ações não é assim. Ações a gente configura o oco para ele disparar um ganho. Isso aqui é como eu estou trabalhando, tá? Eu vou trazer aqui uma sugestão para vocês. Se você tem acesso lá ao material de preparação do curso, você tem acesso ao vídeo lá do OCO, né, do Ordem Cancela a Ordem, e aí você criaria uma nova regra, mas lá em cima onde tem mini dólar ou mini índice, você escolheria o mercado de ações, e aí onde tem lá o ganho, você dispararia positivo 1%.
E onde tem a perda, você dispararia negativo até 0,5%. Isso seria só um disparo automático, porque você também sabe que depois desse disparo automático, você precisa afinar a posição dessas ordens. Tanto no limite de perda, que vai estar no momento em que o movimento que você projetou se desconfiguraria, como o movimento a seu favor, que aí seria um alvo técnico. Não adianta você querer que a ordem se mantenha disparado em 1% de ganho, se quando o mercado bater em 0,88% de ganho, teria uma resistência. Então, você já sabe que você vai ter que afinar essa entrada para antes desse novo obstáculo que o mercado vai trabalhar. Então, assim, eu tô curtindo essa ideia de... É como se eu estivesse entrando aos poucos no mar, sabe? Mas, assim, pronta para dar braçadas. Eu tô achando muito menos... Imagina assim, dólar é muito assim, você tem que planejar muito bem e fazer aquela entrada e a probabilidade dela dar certo é grande. Mas também existe a probabilidade dela dar errado, claro. E, assim, no dólar... Eu tenho a impressão que com poucos stops que você leva assim no dia, você pode já quebrar o seu gerenciamento de risco daquele dia. E já no índice, eu estou percebendo que é muito mais suave, porque você arrisca o equivalente a pouco em relação ao dólar. Eu quero dizer assim, é mais dimerizável, sabe? Você tem como equalizar melhor. Até porque as ações têm os valores diferentes. Então, quando você entra no Banco do Brasil para buscar 1% de rendimento naquela ação, é um determinado potencial. Quando você entra no Itaú, é outro. Quando você entra na Drogasil, é outro. Quando você entra na Magazine Luiza, é outro. Então, o que eu quero que vocês tirem mais desse vídeo? Que cada papel tem o seu preço unitário da sua ação, que aí o gráfico vai trazer isso para vocês. Que o lote de cada ação é negociável em lotes de 100 em 100, então é assim que você vai ter que modular a ação. Você faz day trade ou de um lote, que são 100, ou de 2 lotes, que são 200, ou de 3 lotes, que são 300, e por aí vai. E aí você pode operar com lotes de 5.000 ações, de 10.000 ações, de 15.000 ações. Você pode ir embora da forma como com mini dólar e com mini índice também é possível. Então, quando você está operando um lote, que é o mínimo de 100 ações de Banco do Brasil, por exemplo, você está operando algo que tem um valor econômico de R$ 4.377, enquanto no mini dólar seria de 41 mil, que é a cotação que o dólar está hoje. E aí, quando você está com a alavancagem na corretora de 70 vezes, essa seria a margem de garantia que você teria que ter envolvida, né, para poder fazer o day trade, desse caso aqui no Banco do Brasil. Então, assim, é maior que o dólar, o mini dólar? É maior que o mini índice? Mas lembrando que esse valor, ele não vai fazer diferença para você, porque você não... Ele é um valor só que está travado, você nem ganha nem perde ele é somente uma margem de garantia mesmo. A grande vantagem que eu acho que está aqui é você conseguir equalizar melhor os seus ganhos, as suas perdas, e também diluir melhor o seu risco, ao invés de colocar tudo num papel só, né? Todas as expectativas, todas as suas fichas num ativo só. Se der certo, joia, que bom que deu certo, né? E se der errado, será que se você, dependendo do tamanho do stop que você leve naquele dia, você pode tentar uma segunda vez? Pode, legal. Mas que tal você pelo menos experimentar essa possibilidade de você operar ativos de uma forma assim mais dissolvida? Eu tô curtindo demais configurar minha tela com os monitorezinhos nas abazinhas, né, para eu poder acompanhar o resultado que eu tô tendo em cada ação. Porque eu faço isso como eu estava fazendo, como eu estava mostrando para vocês aqui agora. Eu faço em um, protejo, vou para outro. Protejo, vou para outro. E nisso, quando eu estou com todas as operações abertas e protegidas, tudo está sob controle, eu tenho até mais, vamos dizer assim, eu me sinto mais trabalhando. Se você faz day trade, você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Quando a gente está em dólar, ou índice também, e tem aquela opção só, a gente tem uma trava, né, de estar ali em frente da tela e não estar fazendo nada gera um certo desconforto. Isso é que eu tô falando por mim, tá? Não sei se você que tá do outro lado vai concordar comigo. Mas gera um certo desconforto o você estar trabalhando, mas não estar posicionado, sabe? É isso que eu tô querendo dizer.
E em ação, como você está o tempo inteiro, pelo menos analisando ou planejando a ação, visitar um determinado ponto, para você pensar em fazer uma entrada, e aí aquela ação dali está longe do seu ponto de entrada, então você vai para outra ação. E são muitas possibilidades que você pode estar analisando ao mesmo tempo. Então, assim, eu estou curtindo muito, porque eu amo analisar gráfico, amei a ideia de poder diluir melhor esse risco. E tô curtindo a novidade. Eu acho que o mercado, a gente está vivendo agora, né, uma geração que as coisas estão mudando muito rápido, né? Uma hora era desvantajoso fazer day trade de ação, de repente agora é vantajoso, porque a corretagem era muito cara, agora é zero. A alavancagem era muito baixa, agora já é uma alavancagem que não é nem perto do que é dólar e índice, mas é muito boa, ajuda muito. Então, eu acho que tudo vai mudar também, vai mudar muito nos próximos meses, cabe a gente acompanhar cada vez mais isso. Acho também que, no caso do mercado de ações, a gente vive algo que é muito mais ligado, né, ao mundo da análise fundamentalista, que a gente também tem muita oportunidade de acompanhar melhor pela internet. E acho que também quando a gente pensa em dólar e índice, eles têm, vamos dizer assim, fatores políticos e econômicos muito mais complexos, né? Muito mais derivativos, muito mais amarrados a uma série de outras coisas que para quem faz análise gráfica não precisa necessariamente entender muito daquilo ali. Mas eu acho que ações, eles têm muito assim, sua vida, sabe, própria. Eles têm sua história. Por exemplo, a ação do Banco do Brasil, ela tem um calendário próprio, né? Tem a divulgação do balanço dela, que ou foi bom ou foi ruim, ou está no momento que está bom de investidores entrarem. Por exemplo, quando as corretoras ou os analistas estão dando muitas indicações para que entrem pessoas para se posicionarem nesse papel no longo prazo, para a gente que faz day trade é ótimo, porque você identifica aquele período, vamos dizer, que às vezes são semanas, que aquele papel, ele engata uma tendência de alta forte. Então, por exemplo, hoje o Banco do Brasil, depois deu uma olhadinha lá, aqui ó, no BBAS3, hoje é dia 3 de outubro, eu estou dizendo de novo, vai lá dar uma olhadinha para ver que fofo que foi aquele gráficozinho. Ele fez ali tentativas de teste na zona ali de abertura, tinha feito uma lateralização, o gap já abriu acima dessa lateralização, ele fez um movimento de alta até a resistência, voltou para essa zona dessa lateralização, deu outra compra, foi para a zona da resistência de novo, voltou de novo para essa... Ou seja, ele foi fazendo pullbacks, né, topo fundo, depois rompeu o topo, veio fazer pullback no topo anterior. Ele faz padrões muito clássicos, né? Então você vai conseguir também se familiarizar de tanto mexer com essas ações, você vai se acostumar, você vai dizer assim, esse tipo de papel aqui, ele trabalha muito lateralizado. Então vender topo, comprar fundo, vender topo, é uma estratégia que vai se enquadrar bem. Tem outros ativos que você vai perceber que ele abre tendências fortes, né? E outra coisa, comecem simulando para vocês sentirem essa história da rentabilidade. Lembrando que se as ações oscilam de centavo em centavo e você está operando um lote que tem 100 unidades, cada variação dessa de 1 centavo, ela vai andar R$ 1 a seu favor. Então aí você vai poder modular, né? Por exemplo, se você quer que o sabor disso aqui seja parecido com o de dólar, você vai criar aqui uma modulação, né, de no mínimo aí, vamos dizer, 500 ações, para que quando ela oscile 1 centavo, você faça aí R$ 5, que seria equivalente a meio ponto, né? Ou ir de 1 em 1, que eu vou também te dar o maior apoio. O que eu acho legal é o custo tá zerado, a margem de alavancagem por ser menor também oferece um risco muito menor, machuca muito menos. Eu acho que quem está entrando agora, principalmente também, fica com a oportunidade muito melhor de trabalhar bem a execução da estratégia, o entendimento dos movimentos, a história da desconfiguração, da operação.
E toda essa parte que envolve a disciplina, de deixar o movimento realmente fluir até que desconfigure, fazer um trailing stop, né, direitinho, fazendo a gestão do trade ali. E essa história assim de estar diluída, essa capilaridade, assim, essa história de estar com um pezinho aqui numa ação e já está fixo, já está firme. Aí você bota o pezinho em outra ação, também já se protegeu, você sabe que ali também já está ok. E não aquela coisa de que o dólar e o índice, não vou dizer que eu tenho aquela paixão por índice, mas dólar eu tenho paixão do dólar. Mas eu tenho consciência que para quem está começando agora, ver um movimento assim a seu favor, você tem logo aquela vontade de se abraçar com aquele valor, porque a rentabilidade em cima do que você envolveu na operação é muito alta, não tem outro negócio no mundo que dê uma rentabilidade dessas. Bom, pessoal, então assim é isso. A sugestão que eu queria deixar para vocês é, se vocês já têm uma conta na corretora, observe qual é a alavancagem que essa corretora está te proporcionando. Eu acho que por aqui já deu para você ter uma ideia boa de como funciona isso. Veja o custo de corretagem dessas operações. Se você quiser aceitar aqui a sugestão que eu dei, vamos dizer assim, da Clear, que é uma conta que eu já tenho há muito tempo. A Clear, para quem não sabe, é do Grupo XP, não tenho nenhum vínculo com nenhuma corretora e morro de orgulho de dizer isso. Não estou aqui indicando, dizendo abra, é super vantajoso. Abra, experimente e veja se você gosta. E aí é isso, eu acho que vale a pena vocês simularem, e o conhecimento do que a gente vê no curso é exatamente o mesmo padrão de marcação, de gráfico, aquela história de fractal, aquela história da reversão, da lateralização, da confirmação da tendência, da forma onde a força fica incubada no movimento principal, tudo é exatamente o mesmo. Então é isso, se esse vídeo te ajudou, eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal e receber a notificação pelo sininho que está ali do lado, e comenta também se foi interessante para você, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Tchau, tchau!